Graça e paz, irmãos. Uma alegria muito grande estarmos na casa do Senhor e saber também que você priorizou estar aqui. Baixa só um pouquinho, por favor. Obrigado. Priorizou estar na casa do Senhor. Que bom saber. Iniciar nossa semana na casa do Senhor nos torna mais fortes, porque somos alimentados por aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Quero compartilhar um texto que veio ao meu coração durante essa semana e que, por algum tempo, tem falado ao meu coração. Uma mulher. E eu começo a perguntar para mim mesmo: o que tem me impedido de vir à casa do Senhor? O que tem servido como obstáculo de estar na casa do Senhor? O que tem servido como um empecilho diante da necessidade de estar na casa do Senhor? E a gente começa a olhar à nossa volta e percebe quantas coisas nos desviam o nosso olhar, o nosso foco daquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas nessa manhã, o Senhor falou e quer falar conosco através da experiência dessa mulher, uma mulher que está vivenciando um drama, um grande problema em sua vida, uma enfermidade crônica. E o que a gente consegue perceber, irmãos, claramente, a distinção entre parábolas e histórias reais. Isso não foi uma parábola, foi um fato acontecido, algo vivido, algo que também pode ser experimentado por cada um de nós. E é tão bom quando a gente pode extrair da palavra lições preciosas que nos fazem refletir exatamente a minha condição, na minha relação com Deus e aquilo que muitas vezes tem me impedido de vir à casa do Senhor. Mas, como disse os irmãos, vamos ao fato. Lucas capítulo 13, versos 10 a 17, o texto vai ser projetado e eu reservei e escolhi a Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: certo sábado, estava Jesus ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhes respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Sabe, irmãos, toda vez que eu leio a história dessa mulher, o relato da vida, do drama, da dificuldade que aquela mulher viveu e vivia, impacta muito o meu coração. Nos desafia muitas vezes sair da nossa zona de conforto, do nosso lugar comum e buscar uma experiência de intimidade com Deus. E eu quero destacar pelo menos 3 visões, 3 tópicos, 3 lições, mas dentro de 3 visões que podemos perceber claramente no texto. Primeiro, a mulher. Uma mulher continua indo à sinagoga sem questionar a sua condição de enfermidade, nem de se lamentar diante de Deus. Por isso volta a minha fala inicial. O que tem impedido você de vir à casa do Pai? Quando eu olho aqui para a minha esquerda, muitas vezes vejo a irmã Nília, 97 anos, me faz lembrar da profetisa Ana, relatada lá em Lucas capítulo 2, alguém que não saía do templo, alguém que tinha prazer em estar na presença do Senhor. Olho lá para trás, e logo vejo o irmão Araújo, 99 anos, servindo ao Senhor, e fielmente tem vindo à casa do Senhor. Olho em algumas direções, olho o Rodrigo, algumas vezes vejo a Aurélia, vejo o Dirlene, e tantas outros e outras, que têm permanecido na casa do Senhor, apesar de... gente que teria todo motivo do mundo humano para dizer: olha, hoje eu estou cansado, hoje eu estou fadigado, e hoje eu não vou permanecer em casa. E muitas vezes, por tão pouco, a gente tem permanecido em casa, tem escolhido e permanecer em casa.
E essa mulher nos leva a exatamente essa necessidade de superar com os obstáculos, com as dificuldades que muitas vezes têm nos impedido, ou aparentemente nos impedido de estar na casa do Senhor. E o relato a respeito dessa mulher é muito simples. E diz assim, o verso 11: certo sábado, Jesus estava assim, ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, e a espera da cura, do milagre, da realização. E em nenhum momento no relato bíblico a gente percebe que ela foi ao templo porque Jesus estava ali. Ela foi naturalmente, normalmente, como fazia isso habitualmente. E a Bíblia diz da dificuldade de locomoção que aquela mulher mantinha. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Condição de limitação, condição de impedimento, que poderia dar a ela todos os motivos do mundo para que pudesse permanecer em casa, mas ela decidiu ir à casa do Senhor. Eu vou à casa do Senhor. Essa mulher continua indo à celebração, mesmo com toda essa dificuldade de locomoção, 18 anos de superação e dedicação, dia após dia indo à igreja, indo aos cultos, às celebrações. Em nenhum momento questionava da sua condição, nenhum momento se comparava com aqueles que estavam à sua volta, que não tinham essa prática, e ela não olhava para a sua volta, mas olhava na direção de Deus, do desejo, do privilégio de oferecer aquilo a Deus que é o melhor da minha vida, o melhor dos meus recursos, o melhor dos meus dons. E eu volto a dizer, quantas vezes eu tenho permanecido? E quando falo permanecido estático ou inerte, não falo apenas em vir ao culto, mas de poder ser útil na casa do Senhor, na obra do Senhor. Como nós, Igreja Batista do Farol, somos privilegiados, como irmãos em várias áreas de atuação. E como muitas vezes nós temos dificuldades em identificar irmãos que se disponham a pegar no arado, assumir um compromisso diante de Deus. Não tenho tempo, olha, eu não posso, olha, e sempre as desculpas, os motivos que nos levam a nos omitir, tem muitas vezes impedido que o trabalho do Senhor seja feito com mais excelência, que possa alcançar mais gente. Acabamos de ouvir o testemunho do pastor Jonathan sobre a vida do Mateus. E se nós não tivéssemos ido? Claro que Deus ia levantar outros, amém, mas eu perderia o privilégio de poder estar engajado naquilo que Deus tem de melhor para a minha vida, de poder ser útil na vida das pessoas à minha volta. Essa pobre mulher não busca o que Deus poderia fazer em seu favor, mas o que ela poderia experimentar em comunhão com Deus. Alguns dias atrás estou lendo ainda, comecei a ler um livro que tem como título Icabod, fugiu a palavra no hebraico, que significa a glória do Senhor se foi expressada diante da experiência do povo de Israel, quando levaram a Arca da Aliança. E esse livro, Icabod, do Rubem Amorese, ele nos mostra as dificuldades, as adversidades que a igreja contemporânea tem vivido, em função dos mais diversos afazeres que o povo de Deus tem abraçado. As dificuldades muitas vezes em preparar um culto, de celebrar com excelência aquilo que Deus tem para nós, oferecer a Deus o melhor. E a gente precisa entender que todo esse preparo, que tudo isso que foi preparado, tem um único propósito: a glória de Deus. Mas o desejo de Deus é que você possa estar engajado, inserido nesse propósito, participação ativa naquilo que Deus está fazendo à nossa volta. E diante de uma pesquisa pelo Stanley Milgram, ele é psicólogo lá na Universidade de Nova York, ele começa a mostrar a dificuldade de alguém que chega a uma cidade grande e se depara com grandes necessidades, dificuldades que têm batido a sua porta, e ele começa a economizar de si, ser seletivo quanto àquilo que ele vê abraçar, para que ele possa atender a todos os compromissos. E muitas vezes temos sido assim, um crente seletivo. Quem é? Como é? Onde é? O que é?
E começamos a ser seletivos quanto àquilo que agrada, que me interessa, que eu tenho tempo. E o psicólogo, ele nos mostra esse mecanismo de adaptação. Primeiro, controle. Atribuição de menor tempo para cada atividade. Olha, eu preciso me poupar. Eu não preciso me entregar de corpo e alma a todas as atividades da igreja. Eu preciso, claro que a pesquisa não se diz respeito à igreja, mas atividades seculares. E muitas vezes nós ficamos dentro desse controle. Segunda situação que vai surgir é prioridade. O descarte das atividades de baixa produtividade. Olha, isso aqui não está surtindo efeito. Olha, e começo a priorizar algumas áreas, e algumas delas talvez até pela visibilidade que possa dar, pela resposta que possa me proporcionar. E a pesquisa começa a identificar um terceiro condição, dentro desse processo gradativo e degenerativo de uma relação com Deus, de aparência, de mesmice, ou muitas vezes de retrocesso. Terceiro, adequação. Redefinindo rotas e compromissos. Olha, eu comecei muito afoito, eu comecei muito entusiasmado, mas eu preciso pisar um pouquinho no freio, porque eu preciso pensar em mim. Eu não posso morar dentro da igreja, eu não posso me dedicar à igreja, eu não posso ser somente para a igreja, eu preciso também trabalhar. E a gente começa a nos adequar, e o inimigo começa a colocar diante de nós dificuldades, empecilhos, projetos que vão cada vez mais retardando o nosso compromisso com Deus. A quarta consequência é a seletividade, restrição a pequenos compromissos. Olha o que é, não vou não. Olha, não, eu vou preferir apenas ao culto, e olha lá, pela manhã. Olha, eu vou preferir ao culto de oração, porque para mim já fico direto do trabalho, já participo da confraternização, isso para mim é mais conveniente. Quinta consequência, economia, redução de tempo para com as atividades de pouca visibilidade. Muito cuidado, que o inimigo começa a colocar obstáculos, e a gente começa a ceder, começa a recuar, começa a ser permissivo, e daqui a pouco nós estamos bem longe daquilo que é o projeto e o propósito de Deus para as nossas vidas. E a última etapa é a terceirização, delegação de atribuições pessoais a outros. Tem alguém que faz, tem gente mais disponível que eu, tem gente que tem a capacidade que eu não tenho, e essa pessoa vai, e eu vou preferir ficar. Volto a dizer, isso é uma pesquisa voltada dentro do âmbito pessoal, mas muito diz respeito a nós, Igreja de Jesus Cristo. Como começamos a nos recuar, economizar, ser seletivo quanto àquilo que o Senhor tem nos dado, e muitas vezes ficamos restritos apenas àquilo que agrada, aquilo que interessa, ou aquilo que traz respostas para as nossas vidas. Quando eu olho para a expressão do escritor em Hebreus, fala exatamente dessa consequência de periodicamente ir me afastando, eliminando e diminuindo a minha participação nas atividades da nossa igreja, da igreja. Enquanto a expressão lá em Hebreus capítulo 10, verso 15. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, quando delegamos alguma coisa, importância, valor, prioridade, e esquecemos daquilo que realmente importa, daquilo que realmente agrada o coração do nosso Deus. Encontrei uma citação do Ellicott. A presença dessa vítima na sinagoga talvez implicasse em devoção habitual, o que também explica a fé que a tornou capaz de receber o poder curador. Ela fazia isso habitualmente, e Jesus, conhecendo o seu coração, quem sabe, disse assim: olha, vem cá, filha, você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Se você vem assim à casa do Pai, à sinagoga, com tanta dificuldade, muito mais agora, você vai poder vir e poder participar das celebrações e aproveitar. Identifiquei quatro marcas daqueles que escolhem viver assim: comprometido,
dedicado, responsável, colocando as coisas de Deus no seu devido lugar, em primeiro lugar. Os que vivem assim, ocupam os últimos lugares nas sinagogas. Os que vivem assim, dão mais importância ao ser do que ao ter. Os que vivem assim, não desejam ser vistos, mas apenas notados. Os que vivem assim, conformam-se com as migalhas que caem da mesa. É gente que não quer holofote, é gente que não quer ser percebido, é gente que não quer ser destacado, é gente que não quer ser agraciado, é gente que não quer ser ovacionado. Paralelo ao livro do Amorese, eu também encontrei um texto de um escritor. Ele foi um frei, e em função da dificuldade em resistir ao vício do álcool, ele foi afastado, e por muito tempo tentou viver, ou viveu, buscando se libertar de tudo isso, que o marcava a sua história. Esse homem morreu em 2013, esse homem deixou um legado de livros para mim, que são a minha dedicação, gosto muito. Brennan Manning, sei que alguns irmãos conhecem, tenho alguns livros do Brennan Manning, para mim é refrigério, é conforto de um Deus que nos acolhe apesar de mim. Alguns títulos de Brennan Manning para mim falam poderosamente ao meu coração: A Assinatura de Jesus, O Evangelho Maltrapilho, O Impostor que Sou Eu. E esse texto, Convite à Solitude, ele mescla com algumas citações da Sue Gardon, dentro do aspecto abordado por ele, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, de um Deus que nos acolhe e não espera de nós respostas imediatas, mas deseja que a cada dia sejamos trabalhados por aquele que está no controle das nossas vidas. E a Sue diz assim: Senhor, não quero tanto fazer coisas grandes para ti, gostaria tanto de fazer um grande gesto, fazer algo realmente espetacular, algo grande, mas não pedes que eu faça coisas assim. Pedes que eu faça coisas pequenas e insignificantes, que constituem a minha vida diária. Não me pedes que eu faça algo grande e glorioso, apenas que eu faça o que eu devo. Ajuda-me a lembrar que tudo o que faço é significativo e importante. E, Senhor, acredito que seria melhor. Vou preferir olhar. Senhor, acredito que seria melhor te agradecer por não pedires nada extraordinário de mim. Quando penso seriamente a esse respeito, não sei na verdade se estaria à altura. Obrigada, Senhor, por conheceres minhas limitações, habilidades e aptidões. Apesar de mim, Deus nos recebe, Deus nos acolhe, Deus quer e deseja que sejamos úteis no seu reino. Mas, como disse no início, são três visões, três perspectivas. A primeira, daquela mulher. A segunda, os líderes, ou líder da sinagoga, ele ia não com o coração e o propósito de adorar, mas com o espírito de vigilância, crítica e discórdia. Algumas situações de Jesus, principalmente no templo, no capítulo 6 de Lucas, fala do homem com a mão atrofiada, e os líderes judaicos estavam ali para tentar Jesus, para perceber se Jesus curaria naquele sábado. E Jesus não se importa com o que eles iriam pensar, e exatamente aquele homem com a mão atrofiada, que é curado da sua necessidade física. Exatamente a esses homens que Jesus se opõe, porque estavam muito preocupados com a lei, com o rigor da lei, dos rituais, da ritualidade, do cerimonial, e esquece da necessidade maior do ser humano. O texto que li no verso 14 diz assim: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Que coração duro, que coração insensível.
Um sentimento de revolta e insensibilidade toma conta do coração do chefe da sinagoga. Ele tem seus olhos fechados à necessidade, mas bem abertos ao ritual. Para aquilo que importa, eu fecho os olhos. Mas para aquilo que é trivial, é exatamente um foco do meu olho, dos meus olhos. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Quando começamos a ser críticos, esquecemos de olhar o lado bom das pessoas. Começamos a esquecer aquilo que realmente agrada a Deus. Estamos muitas vezes movidos pela aparência. E esquecemos aquilo que realmente só Deus vê e conhece, que é o coração. Aquele homem estava muito preocupado com o rigor do sábado, mas esquecia da necessidade daquela senhora. Um chefe da sinagoga se dirige às pessoas presentes: venham para ser curados nesses dias, e não no sábado, mas com a intenção de atingir a Jesus. Quantas vezes? Exatamente aqui, que eu sou machucado, que eu sou ferido. A dificuldade que teve em casa a semana toda, e quando chegamos à porta, alguém disse: cadê você? A programação foi traçada e você não veio. E aí até aquela pessoa explicar a dificuldade que a impediu de estar aqui, já cometemos o erro da cobrança. Quantas vezes as pessoas precisam encontrar em nós, em nosso meio, acolhimento, abraço, oração, sentimento de pertencimento. E quando digo isso com tristeza, lembro da experiência de Eli. O sacerdote Eli estava no templo, e ali chegou uma mulher desesperada, precisando de ajuda. E a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, versos 12 a 16, fala de Ana. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava, e viu que os lábios dela se moviam, mas como não se ouvia nenhum som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando você vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra bebida forte, coisa forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Inquietação, onde pode encontrar abrigo no nosso meio, acolhimento no nosso meio. Afinal de contas, aquela pessoa participa de uma família na qual não abriga, não concorda com a sua prática religiosa, e sabe onde ela vai encontrar abrigo? Entre nós, no nosso meio. Mas assim como Eli, e assim como o chefe da sinagoga, identifiquei 4 marcas daqueles que vivem assim. Os que vivem assim estão mais preocupados com a lei do que com a graça. O que é que diz a lei? O que consta na lei? Se está escrito, precisa ser cumprido. Os que vivem assim dão mais importância ao como e quando do que ao que e quem. Os que vivem assim destacam o perigo em detrimento do perdão, evidenciam a lei, a bênção da cura. Precisamos ter muito cuidado para não agirmos conforme o chefe da sinagoga. Mas lembra que falei do Brennan Manning, da Sue Gordon? Mais uma vez encontro abrigo dentro dessa mulher que abre seu coração diante de Deus, mostrando as suas mazelas, dificuldades. E ela escreve em outro momento do livro: Senhor, livre-me dos cheios de justiça própria. Livre-me dos que acreditam saber mais do que os outros, que somente eles podem compreender teus caminhos, que acreditam que somente eles podem interpretar tuas palavras, que se lamentam e rangem os dentes pelos pecados do mundo, mas não conseguem enxergar os seus, que insiste com as pessoas que abraçam a mansidão e a humildade, mas não seguem o próprio conselho, que dissertam longamente sobre o amor, mas não praticam, que pregam a misericórdia
que pregam a misericórdia e a compaixão, mas não a demonstram, que só eles detêm a chave que destrava a porta do teu reino, que insistem em dizer que somente eles encontram o caminho no qual pode ser seguido. Senhor, livra de mim mesma, eu também sou um deles. Eu também preciso ser curada, ser restaurada, dentro da necessidade de olhar para o bem do meu próximo, para aquilo que ele possa me oferecer, oferecer a Deus de melhor. Mas disse os irmãos que olhava o texto em 3 frentes, em 3 óticas, e pude olhar com o olhar de Jesus. Jesus ia à sinagoga, não apenas para pregar, exortar e ensinar, mas para transformar suas palavras em atitudes de bondade. Jesus teve compaixão daquela mulher. Quanto tempo? 18 anos ela entrava e saía, não sei quem se aproximava dela. A paz do Senhor, seja bem-vinda, que bom que a irmã está aqui. Mas aquele dia foi diferente. Jesus estava no templo e Jesus pôde saudá-la, Jesus pôde acolhê-la, Jesus pôde transformar a sua dificuldade, restaurar a sua saúde e dar-lhe novamente dignidade. E o texto que lemos no início, versos 15 e 16, fala exatamente dessa condição que Jesus se aproxima e critica a atitude do chefe da sinagoga, que estava preocupado apenas com o ritual, com o rigor, com o cerimonial. Isso é importante? Claro, mas tem que saber exatamente aquilo que importa diante do Senhor. E os versos 15 e 16 diz assim: o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva ali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que a prendia? Aquele homem age de maneira desumana, aquele homem age de maneira cruel. Aquela mulher precisava de atenção imediata. Aquela mulher era uma judia, fazia parte daquele povo. Aquela mulher já estava cansada de ver uma vida marcada pela dificuldade, pelos problemas de locomoção. E naquele dia, ela pôde encontrar abrigo na atitude de Jesus. E olho para a atitude de Jesus e também consigo identificar algumas marcas daqueles que querem ser iguais a Jesus, daqueles que procuram cada dia mais seguir seus passos. Os que vivem assim não se detêm à aparência, mas observam o coração. Trocam o que irão pensar de mim pelo que realmente Deus se importa. Estão sempre sensíveis não ao que foi declarado, mas ao que foi percebido. Os que vivem assim se dispõem a levar as cargas, ao invés de apenas demonstrar compaixão. Como eu posso ser útil? Como eu posso ajudar? Como eu posso minimizar um pouco do seu fardo? E quero finalizar voltando os nossos olhos para a Sue Gardon, essa mulher que me inspirou dentro dessa reflexão no livro do Brennan Manning. E ela declara, ela escreve: Senhor, obrigada por não desistires de mim. Senhor, obrigada por não me considerares um caso perdido, por não dares de ombros e por não virares as costas para minhas inúmeras falhas, grandes e pequenas. Senhor, obrigada por queres em mim quando não posso crer em mim mesma. Obrigada por nutrires por mim uma esperança que eu mesma não consigo nutrir. Obrigada por confiares em mim quando nem eu posso confiar em mim. Senhor, obrigada por seres meu Pai, que acredita em mim e me ama para todo sempre, não importa o que aconteça. Perdoa-me, Senhor, por tentar fazer a Ti o que o Teu amor não permite que eu faça por mim. E mesmo agora Tu me dizes, joga fora esse padrão de medida. Senhor, como sou feliz por seres meu Deus. Que seja o nosso compromisso diante do Senhor. Eu sou do tempo
em que a gente priorizava as coisas da igreja. Quando minha mãe comprava uma roupa para minha irmã, eu sei que isso deve ter acontecido na casa de muitos, primeiro lugar que vai usar é na igreja. E não adianta chorar, reclamar, se lastimar. Priorizar as coisas de Deus faz parte daquilo que Deus espera de cada um de nós, daquilo que Deus deseja de cada um de nós. Que possamos entender a missão que o Senhor nos confiou e possamos viver de maneira que em tudo, o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que Ele nos abençoe.